Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Vamos continuar nossa aula de onde nós paramos. Nossa aula de biologia. Então, gente, vamos começar a falar hoje sobre o tecido ósseo. O que é o tecido ósseo? É aquele tecido que compõe o nosso osso, o nosso esqueleto, certo? Forma os nossos ossos, que nós temos por todo o corpo. Qual é a função do tecido ósseo? Sustentar o nosso corpo. Como assim? Mantermos em pé, mantermos caminhando, podemos caminhar, podemos sentar, podemos ficar ereto, podemos mexer o nosso corpo a partir do tecido ósseo. Além de sustentar nosso corpo, ele protege certos órgãos, como os ossos do crânio. Nosso crânio possui diversos ossos e a função deles é proteger o que? O nosso cérebro, tá? Proteger o nosso cérebro. Outro tipo de proteção que nós temos é a costela. As nossas costelas protegem aqui na região do nosso peito, o coração e vários outros órgãos, tá? Fígado, por aí por diante. A substância intersticial do tecido ósseo é chamada de matriz óssea. Então, o que tem dentro do osso é chamado de matriz óssea e possui grande quantidade do elemento cálcio, que dá cor branca e dureza aos ossos. Então, a matriz óssea possui grande quantidade de cálcio, que dá cor branca e dureza aos nossos ossos. Os nossos ossos, além da dureza, ele também possui uma grande flexibilidade. E que muitas pessoas não sabem disso. Aqui nós temos um exemplo de um osso. Aqui, ele não é totalmente compacto, possui aqui um tecido esponjoso, aqui é onde fica a matriz óssea, e aqui é o osso compactado, tá? E nele possui aqui, ó, corpo esponjoso, osso compactado, cavidade medular, a matriz óssea, veias, artérias que passam pelo osso também. Nós temos também o colágeno, que é constituído, que faz parte da constituição do osso, tá? Então, quando nós pulamos de um degrau, por exemplo, o nosso osso ele dá uma pequena envergadura. Quando pulamos de um lugar mais alto, ele já dá uma envergadura maior. Quando pulamos do quinto andar, aí a envergadura dele não sustenta tamanho impacto, aí sim o osso se quebra. Se o osso fosse composto somente por cálcio, ele seria muito frágil e quebradiço, tá? As células do tecido ósseo são chamadas de osteócitos. Aqui está um exemplo de um osteócito. Possui forma alongada. Fica dentro dos espaços que possuem várias ramificações. Aqui, ó. Possui várias ramificações, tá? E por essas ramificações que os osteócitos recebem as substâncias que necessitam, como oxigênio e as substâncias que são nocivas, como o gás carbônico, que também são eliminadas. Se lembra lá da aula da célula? Que nós nos alimentamos, nós respiramos para sustentar o quê? Nossas células, todas as células do corpo, inclusive a célula do tecido ósseo, tá? Então, a célula do tecido ósseo tem as mesmas funções, algumas um pouco diferentes, daquela célula animal que eu mostrei para vocês. Dentre essas funções é o que? A
absorver oxigênio e eliminar o gás carbônico, tá? Absorver nutrientes, absorver o cálcio, tá? Outro tipo de tecido é o tecido cartilaginoso. É o tecido que forma as cartilagens. Onde nós encontramos as cartilagens no nosso corpo? No nariz, na orelha, tá? Possuem cartilagens. Qual é a função das cartilagens? Também é sustentar e proteger certas partes do corpo. Se eu não tivesse cartilagem aqui no nariz, ele seria uma pele aqui caída. Se não tivesse na orelha, a orelha seria uma coisa assim caída também. Então, ele é um pouquinho mais elástico que o osso, mas também tem a mesma função de proteger e sustentar, tá? Diferentes dos ossos, as cartilagens são bem mais delicadas e flexíveis. Isso ocorre porque a substância intersticial que preenche esse tecido possui grande quantidade de substância chamada fibras elásticas. Então, diferente do tecido ósseo, o tecido cartilaginoso possui fibras elásticas, tá? Por isso que ele é mais molenga. Mas também possui a sua característica de proteção, tá? Como eu falei, no nariz, na orelha. As células que formam o tecido cartilaginoso são os condrócitos, tá? Tem forma ovalada e costumam se unir em grupos de 2 a 5 células. Aqui nós temos os condrócitos, tá? Aqui as fibras colágenas. Não falei que os condrócitos possuem grande quantidade de fibras colágenas? Tecido adiposo. Esse todo mundo sabe, né? A gente luta contra ele. É o tecido que forma gordura, que se acumula em certas partes do nosso corpo, logo abaixo da pele. Então, o tecido adiposo, ele vem logo abaixo do tecido epitelial. Nós temos tecido epitelial, depois vem o tecido adiposo. Qual a função? Proteger contra o frio, proteger contra pancadas. Ele tem a função de reserva energética, tá? O tipo de alimentação de cada indivíduo proporciona o aumento ou a diminuição desse tecido adiposo. É uma característica desse tecido. Nós nascemos com uma certa quantidade de tecido adiposo. Aí a pessoa vai fazer lipoaspiração. Vou fazer lipoaspiração. Aí tirou uma quantidade do tecido adiposo, mas ficou outra quantidade lá. O que acontece com essa quantidade do tecido adiposo que ficou? Ele aumenta exageradamente, ficando uma célula muito grande, tá? Então não adianta tirar, fazer lipoaspiração e continuar comendo, porque aquela célula de gordura que continua no corpo, ela vai aumentar, tá? E como a gente diminui essa célula de tecido? Com exercícios. O exercício faz com que essas células gordurosas elas sejam utilizadas pelo nosso organismo com a energia que ela possui para nos manter. Então vai gastando o tecido adiposo com exercício, tá? Porque a energia que ele possui ali vai sendo utilizada com a nossa movimentação, no nosso dia a dia e através dos exercícios vai gastando ainda mais, tá? As células do tecido adiposo são chamadas de adipócitos. São célula grande, de forma arredondada e com o citoplasma quase totalmente preenchido por gordura. Tem uma imagem dele aí no próximo slide.
que é uma célula de tecido adiposo, ó, como tem, ó, bastante gordura aqui dentro dela. Ó. Se a gente faz dieta, essa gordura aqui cai pela metade, ou até menos, ela fica magrinha. Aí a gente come de novo, aí aumenta aqui a gordura dela. É assim que funciona o tecido adiposo. Mas veja, ó, tem mitocôndria, tem núcleo, é uma célula, certo? Tecidos musculares. Esse é para o pessoal que faz a malhação, né? Quer ficar marombado. Os tecidos musculares são os tecidos que formam os nossos músculos. As células musculares possuem uma característica chamada contratibilidade. O que é contratibilidade? É a característica de esticar e contrair. Esticar e contrair. Contratibilidade. Nós temos 3 tipos diferentes de fibras musculares: a estriada esquelética, as fibras lisas e as estriadas cardíacas. Vamos ver cada uma delas. Fibra estriada esquelética possui células longas, contração rápida e voluntária, forma os músculos que ficam grudados nos nossos ossos. Então, a fibra estriada esquelética, onde nós podemos encontrá-la? No braço. Contração rápida, voluntária. Eu quero. Não quero mais. Agora eu quero. Não quero mais. Agora eu quero. E fica grudada nos nossos ossos. Fica grudada no osso. Tá? Se é na perna, tá? Tem que ficar grudada no osso, tá? Para ser fibra estriada esquelética. Fibra lisa. São fibras bem curtas, de contração lenta involuntária. Involuntária, você não tem comando sobre ela. Ela permite o movimento de órgãos internos do nosso corpo, como estômago, intestino e bexiga. Então, vamos dar um exemplo de contração involuntária. Você se alimenta, tá? Como é que o alimento chega no estômago? Você vai fazendo o movimento, vai mexendo para o alimento chegar no estômago? Não, é um movimento involuntário. Do estômago, como o alimento chega no intestino? Tu vai cutucando a barriga, espremendo o estômago para a comida para o intestino? Não, é um movimento involuntário, vai acontecendo normalmente. E a bexiga também, quando você tem vontade de urinar, nada segura a bexiga. Ela abre o seu esfíncter e a urina é liberada, tá? A mesma coisa acontece quando nós temos diarreia. Mas aí a contração é involuntária, mas ela é lenta. Você vai sentindo que aquilo ali vai chegando, você tenta segurar, mas chega uma hora que é liberado aquilo ali, tá? Então, as fibras lisas são as fibras dos órgãos internos, tá? Do nosso corpo. Estriada cardíaca são fibras longas, contração rápida, mas involuntária, você não tem controle, estão presentes no músculo cardíaco. Então, onde encontramos as fibras estriadas cardíacas? No coração. Só no coração, em mais nenhum lugar. Fibra estriada cardíaca, ó, cardíaca, coração. Tá? Aqui eu botei o exemplo das 3 fibras: estriada esquelética, do músculo liso e a estriada cardíaca, para vocês verem as diferenças entre elas, tá? Tá,
a pessoa que quer fazer musculação para aumentar a musculatura do braço. Ela tem que fazer exercícios, tá? Consumir proteína para aumentar essa musculatura aqui, tá? Tecido nervoso é o tecido que forma os nervos e também órgãos como o cérebro e a medula. As células que formam o tecido nervoso são chamadas de neurônios. Cada neurônio é dividido em 3 partes principais: o corpo celular, os dendritos e o axônio. Então, nós temos aqui, ó, nesse exemplo aqui, o corpo celular, tá? Os dendritos, que são essas, tipo, uns galhos de árvore aqui do corpo, e o axônio é essa partezinha aqui, ó, terminais axônicos que ficam aqui. Aqui nós temos a bainha de mielina, que auxilia na transmissão do estímulo nervoso, né? Então, gente, o estímulo nervoso, ele é feito ele é uma energia, tá? É uma eletricidade que passa por aqui. Então, nosso corpo é repleto de energia, tá? Energia elétrica, tá? O corpo celular é a célula propriamente dita, com seu citoplasma, organelas e núcleo. Então, o corpo celular é igual aquela célula animal que a gente viu lá, que tem aquilo tudo aqui dentro, tá? Os dendritos são as ramificações do corpo. E o axônio aqui, ó, a ramificação alongada aqui. E aqui é o terminal do axônio, tá? Nós temos aqui, ó, o que nós chamamos de fenda sináptica, é onde é o encontro do terminal axônico, aqui, ó, terminal axônico aqui, com o dendrito. Aqui ocorre a fenda sináptica, tá? E o que ocorre nessa fenda sináptica? Ocorre a liberação de neurotransmissores que auxiliam na transmissão do impulso nervoso, tá? E o impulso nervoso, ele é uma eletricidade, tá? Drogas no sistema nervoso, como ocorre? Então, você usa algum tipo de droga, tá? O que ocorre? Ocorre a liberação aqui de neurotransmissores que aquela certa droga faz ele ser produzido aqui, tá? No caso da maconha, aí produz aqui um neurotransmissor. Aí a maconha tem a característica de deixar a pessoa alegre, né? A íris dilatada, tá? Batimentos cardíacos acelerados. E fica aqui esse neurotransmissor agindo aqui. Enquanto esse neurotransmissor dessa maconha estiver aqui, a pessoa está contente, alegre, está feliz. Mas esse neurotransmissor não fica aqui por muito tempo, ele é retirado. Então, quando esse neurotransmissor é retirado, a pessoa volta ao normal. O que ela quer? Ela quer mais. Aí ela fuma mais para estimular a produção desse neurotransmissor. Mas só que acontece que você, ao fumar maconha, esse é um exemplo, né? Vai estimulando a produção desse neurotransmissor. Então o corpo entende que você não precisa mais produzir esse neurotransmissor. Então quando você fica na abstinência dessa maconha, não há produção desse neurotransmissor que traz alegria aqui. Por isso que a pessoa fica dependente, porque ela precisa fumar para ser liberado esse neurotransmissor
E esse neurotransmissor, quando a pessoa começa a fumar, ele vai sendo retirado, né? A pessoa fumando mais, ele vai sendo retirado mais rápido. Por isso que a pessoa fica na dependência de ficar fumando toda hora, toda hora. Mesma coisa com cigarro, que é uma droga legalizada. A nicotina fica aqui, né? E a pessoa vai fumando, aí vai sendo tirada rapidamente, aí a pessoa tem que fumar de novo, aí vai sendo retirada mais rápido, aí a pessoa vai fumando um cigarro atrás do outro. Aí ocorre a dependência. Sistema nervoso central. Então nós temos aqui, ó, o encéfalo. Ele é composto por lobos, tá? Aqui nós temos o lobo frontal, o lobo temporal, o lobo parietal, o occipital, o cerebelo, e aqui é a ponte, tá? Nós vamos ver cada exemplo, vamos ver detalhadamente cada um deles aqui. Então, o encéfalo é composto por cérebro, tálamo, cerebelo, bulbo, hipotálamo e ponte. Aqui esse cerebelo era para estar aqui no 3, tá, gente? Ficou errado aí. Então, o cerebelo. O cerebelo é o maior órgão do encéfalo, localizado na parte superior craniana, tá? Na parte externa nós temos o córtex cerebral, formada pela substância cinzenta, e na parte interna desse cerebelo nós temos a substância branca. São divididos em lobos, que eu já falei, né? Qual é a função desse cérebro? É receber as sensações do corpo. Um toque. Eu toquei aqui, foi direto para o cérebro. Eu percebi o toque. Tá? Um beijo, foi direto para o cérebro. Tá? Levei um tapa, foi direto para o cérebro. Tá? Outra função do cérebro, do sistema nervoso central em si, do cérebro especificamente. Funções como controle do movimento, raciocínio, consciência, né, o aprendizado, a memória. Isso é a função do cérebro, tá? Então, a função do cérebro: receber o estímulo, memória, consciência, aprendizado, raciocínio, função do cérebro. O tálamo, aqui, essa bolinha aqui, ó. Ele faz a ligação entre o encéfalo, entre as partes do encéfalo, né? Essa é a função do tálamo, fazer a função mais simples, né? Porque o nosso cérebro é muito complexo. O hipotálamo, ele controla a temperatura do corpo, o sono, o apetite, a sede, a raiva, a alegria, a tristeza. O cerebelo, ele é responsável pelo equilíbrio do corpo. A pessoa não fica tonta assim. O equilíbrio é controlado pelo cerebelo. A ponte, ela é responsável pela ligação entre o cérebro e o cerebelo. E nós temos a medula espinhal, que leva o estímulo até o cérebro propriamente dito, tá? Nós temos aqui, ó, um exemplo da medula espinhal recebendo o estímulo. O estímulo vai até o cérebro, tá? E esse cérebro responde no músculo, tá? Vamos supor que eu encoste aqui, aqui seja a mão, eu dou um tapa uma na mão da outra, uma mão na outra, isso vai para o cérebro e o cérebro responde, eu
sentir isso, tá? Então, continuando o sistema nervoso central, nós temos 3 tipos vamos supor, de película que envolve o nosso cérebro. Ela é chamada de pia mater, dura mater e aracnoide. Pia mater é a película mais interna, a aracnoide é a do meio e a dura mater é a mais externa, antes de chegar no osso. Tá? E na medula espinhal também. Começa no cérebro e vai até a medula espinhal, acompanhando toda a espinha. Nossa espinha vai acompanhando essa película aqui. Pia mater, dura mater e aracnoide. Como ocorre a meningite? Já ouviram falar de meningite? Então, meningite é quando ocorre uma inflamação nessas películas aqui, tá? Aí é chamado de meningite. Sistema nervoso somático e autônomo. Sistema nervoso somático é aquele sistema nervoso que controla as ações voluntárias do músculo estriado esquelético. Nós vimos lá que o músculo estriado esquelético, vou botar aqui, o músculo estriado esquelético é responsável pelas ações voluntárias, movimentos voluntários. Então, ele faz parte do sistema nervoso somático. Já o sistema nervoso autônomo ocorrem as ações involuntárias, que é o músculo estriado cardíaco e o músculo liso não estriado. O músculo estriado cardíaco é o do coração, nós não temos vontade sobre isso, e dos órgãos também nós não temos autonomia sobre isso. O órgão funciona como ele quer, tá? Obrigado, gente. Qualquer dúvida, estamos aí na aula online, vocês tirem suas dúvidas, tá? Obrigado.